Glorificado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Mais uma vez estamos expostos a aprender do Senhor. E isso não tem preço. É essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos dá vida. E sempre que vou ministrar, eu me coloco totalmente à mercê da graça divina. Me coloco todos os dias, né, para ter uma vida com Deus. Mas especificamente a responsabilidade de ministrar. Não é fácil, no sentido de se pensarmos na gente, no que a gente vai falar. Mas o Espírito Santo, ele nos inspira. E é por isso que nós podemos todas as coisas, porque Cristo nos fortalece. É por isso que nós estamos sempre crendo na dependência de Deus como uma vida piedosa. Aleluia! Queridos, eu estava hoje meditando, entre outras leituras, né? Eu parei um pouquinho em Jeremias, eu tenho ministrado sobre Jeremias. Eu parei aqui um pouquinho sobre Jeremias. Eu não vou ministrar no livro de Jeremias, mas eu vou trazer aqui à nossa memória algumas pontuações que estão em Jeremias. No capítulo 2 de Jeremias, no versículo 13, está escrito que o povo de Deus tinha cometido males. Precisamente 2, estava aqui no 13 escrito. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então eu acho, né, e tenho certeza que vocês também, ao ouvir isso, vocês entendem que aqui Deus estava dizendo que o povo de Deus, ao invés de ficar firme em Deus, nele, né, porque era ele falando, através de Jeremias, no lugar de ficar firme nele, que ele era manancial, ficava buscando cisterna rota. Eu não vou realmente ministrar sobre essa passagem bíblica, mas quando nós chegamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 15, é bem interessante, porque aqui no livro de Jeremias 15, a gente também vê algo. Jeremias, né, muito confuso com o próprio chamado, muito revoltado. Ministrei dias atrás sobre Jeremias, falei que ele tinha, né, o apelido de profeta chorão, mas que não era porque ele fosse chorão, porque ele fosse uma pessoa frágil demais. Não era isso. A princípio, realmente, ele não acreditou no chamado dele, depois foi que ele veio a ficar firme em Deus, porque ele não se achava tão apto ao chamado, mas quando Deus chama, Deus capacita. E depois o choro de Jeremias era porque ele via pecado, arrogância, mentiras, falsas profecias. E tudo isso entristecia o profeta, porque ele tinha um desejo que era ver Deus ser manancial na vida das pessoas. E não o povo estar procurando cisterna rota, inventando coisa que Deus diz, falando em nome de Deus, conversando tantas tolices. E por incrível que pareça, isso há tantos anos atrás, ainda hoje, infelizmente, é triste, mas a gente vê tanta coisa a nível de foi Deus que disse, foi Deus que falou, e a gente fica realmente pensando no profeta.
Quando chega no capítulo 15, Jeremias está assim meio que confuso, e ele diz, o Senhor diz a ele que vai confortá-lo, que Deus é com ele. Mais uma vez o Senhor reforça. Deus conhecia tanto o coração de Jeremias, que Deus reforça para Jeremias, né? Quando chega no 15:11, Deus diz, eu te fortalecerei para o bem. Eu farei com que o inimigo te dirija súplica no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Ele vai conversando com Jeremias. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque no diálogo, Jeremias diz assim, que achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu acho bacana isso. E Jeremias vai se defendendo, né? É tipo assim, Deus, o que está acontecendo? É muita coisa e eu quero dizer que eu sempre estou do teu lado, mas o que é que está acontecendo? E aí ele diz, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei que tinha sido oprimido por causa de Deus, enfim. E se assentava solitário, isso é bem claro e bem nítido lá em Lamentações. E aí ele diz, por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Seria tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha, aí ele foi meio afoito, porque ele chegou e fez até, por isso que eu fui lá em Jeremias, capítulo 2, porque lá Deus diz, não deixe o manancial por cisterna rota. Jeremias estava tão desesperado aqui, que ele disse assim, será que é ilusório esse ribeiro? Será que está como águas que enganam, ou seja, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou realmente no caminho certo? Ele veio com muitas indagações, com muitas reflexões, e nisso disse o Senhor para ele, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás adiante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a tu, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu gosto dessa palavra, mas eu gosto muito quando Deus diz assim, se tu te arrependeres, eu farei isso. Ou seja, se arrepende de pensar besteira, se arrepende de falar besteira, crê que eu sou Deus poderoso, para de querer entender isso e aquilo, e me serve. Eu interpreto assim. Se não servir para ninguém, serve para mim essa palavra. Porque assim, era tipo assim, Jeremias, calma aí, viu? Não se ache muito não. Entende? Se você fizer isso, eu faço isso. Ou seja, olha a condição aí. É tudo muito condicional, né? Mas é coisa de Deus. Quando a gente chega no livro de Mateus capítulo 16, a gente também vê outra coisa muito forte. É muito forte mesmo. A gente vê falando sobre a cruz de Cristo. E quando fala da cruz de Cristo, sabe o que diz? Diz que cada um toma a sua cruz e siga-me. Já falei muito sobre cruz, né? Significa carregar a gente nas costas. Essa cruz aí não está mirando pessoas, nem infortúnios. É a renúncia ao pecado e o sim ao propósito de Deus. É o não, muitas vezes, a nossa achômetro e a nossa vontade própria, e o sim à vontade de Deus, que é manancial de águas vivas. Aleluia! Então, queridos, e aqui Jesus é muito claro. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida por causa dele vai achar. Isso também é outro paradoxo, né? Porque como é que a pessoa perde e acha e perde, mas
Jesus disse isso. Se eu perder a minha vida por amor a Ele, eu acharei. E isso não quer dizer morrer, não, fisicamente, necessariamente, não, porque pode haver o arrebatamento agora e quem está vivo subir. Eu acredito no arrebatamento, acredito que nem todo mundo é preciso morrer, está escrito na palavra de Deus. Essa reflexão que eu estou trazendo para nós, nesse contextualizando, uma coisa muito séria. A gente fica querendo entender muita coisa de Deus. E às vezes eu percebo que tem pessoas que simplesmente, por não entender quantos filhos Davi teve, ou porque Salomão teve não sei quantas mulheres, ou porque aqui só tinha Abel e Caim, depois tinha um monte de gente, muita gente esbarra nisso para não desfrutar da bênção que é ser dependente de Deus. E eu não estou falando aqui em ser dependente de Deus no sentido de achar que Deus olha para a terra e faz da gente feito boneco. Esse aqui vai para aqui, esse faz isso. Não, eu prefiro não acreditar nisso. Eu prefiro acreditar que eu estou nessa terra, que a minha volição funciona, que eu tenho direito de fazer o que eu quero. Eu só não posso fazer determinadas coisas e dizer que Deus está mandando. Deus está agindo, Deus isso. Deus está no controle disso tudo, queridos. Chegará um tempo em que todo o controle estará realmente ativo. Ele é soberano, eu não nego a soberania de Deus. E quando eu estou falando que eu preciso entender das coisas, não quer dizer que eu tenha que entender muita coisa que eu não entendo da Bíblia. Tem coisa da Bíblia que você me perguntou de sei, não. Eu não acho problema nenhum nisso. Isso não diminui minha fé, isso não me faz ser menor do que ninguém, isso não quer dizer que eu não estudo a Bíblia, isso não quer dizer que eu não leio, mas eu não tenho necessidade de responder tudo que o povo me pergunta da Bíblia. Agora, uma coisa eu sei, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, e que só há um caminho, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E o que eu tenho que entender é que ele morreu por mim e me salvou. O resto vem a reboque. São informações maravilhosas que eu busco. Tem pessoas que eu escuto porque eu gosto. Por exemplo, tem pessoas que falam de escatologia, como Nathan Rufino, que eu não falo como ele fala de escatologia. Então, gosto de ouvir. Tem pessoas que falam sobre hermenêutica, apologética, como pastor Tassos. Eu gosto de ouvir pastor Tassos Licurgo, né? Ministério Defesa da Fé. Então, veja bem, gente. Mas eu quero, nessa noite, que a minha alma e a sua alma pare. Que a gente se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está escrito. Eu preciso entender isso, não preciso de nada para eu entender isso. É descanso. Mas eu estava procurando hoje algo substancial, porque o que eu tenho visto de cristão sendo impedimento para outras pessoas abraçarem Cristo, chega a dar uma assim, eu fico triste. Porque nós cristãos, a gente tem que ser assim, aqueles que as pessoas olham para a gente e pensam assim, rapaz, eu quero Deus que essa pessoa serve. Eu quero isso para mim, eu quero essa alegria de viver, ou então eu quero essa força, ou então eu admiro essa pessoa. Não é que a gente tem que ser admirado isso e aquilo e visto e famoso, não é isso, entendam, em nome de Jesus. Mas se a minha vida e a sua vida não servir para as pessoas terem pelo menos o desejo de conhecer mais um pouco sobre Jesus Cristo, então, sinceramente, estamos muito longe do conceito neotestamentário de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que nós estamos para fazer aqui na Terra. Nós estamos aqui
para sermos representantes. A gente não gosta de dizer que somos embaixadores, e somos, não é brincadeira, somos embaixadores. Nós temos um território particular, que é um reino de luz, que nós entramos pela fé. E por que eu mostrei Jeremias e por que eu mostrei Mateus? Eu mostrei Jeremias e eu mostrei Mateus, queridos, por um motivo. Porque lá em Jeremias você viu a dificuldade do profeta? Agora você viu que Jesus também não mostrou assim a avenida das facilidades? Primeiro, que viver não é muito fácil. Segundo, que viver com Cristo não passa por avenida de facilidade, não. Agora passa pela retidão, pela justiça e pela possibilidade de desenvolver nessa terra tão grande salvação. Então nós precisamos crer que se Jeremias, no Velho Testamento, ouviu do Senhor, se você se arrepender, eu faço isso, Jeremias. Se Jesus Cristo chegou para os apóstolos e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, toma a sua cruz, me sigam. Aprendam de mim, eu sou mansa, eu sou humilde. Aprendam comigo. Se Jesus disse isso para nós somos a igreja. Então nós vamos abrir no livro de Romanos. Aleluia. Livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, também chamada a carta da justificação. É nessa carta que você vai entender que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos justos por nós mesmos, nem pelas obras que fazemos, mas houve um sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo. E esse sangue nos exorta a perseverar. O sangue de Jesus Cristo nos leva a níveis mais altos de fé. Porque quando pensamos neste preço que foi pago por nossas vidas, entendemos que principados e potestades do mundo tenebroso não têm poder contra as nossas vidas, porque o sangue foi derramado, o preço foi pago, ele foi crucificado, ele foi coroado com espinhos, mas foi por mim, foi por você, foi por amor a nós. E por causa disso, nós hoje somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Quando nós estamos no livro de Romanos, chega no capítulo 12, é como se fosse um ensinamento, o capítulo 12 todo, para uma vida prática, para o batente. Eu costumo dizer, Romanos 12 é ensinamento para o batente, é feito provérbios, é para a vida diária, é aquilo que você tem que colocar em pauta, você tem que colocar em vida, você tem que se esforçar, inclusive, para cumprir. Mas Paulo, ele já começa dizendo no 12, eu rogo-vos, pois, irmãos. Ele diz, rogo-vos, menino, ele nem diz eu peço. Na nossa língua, né, rogar é diferente, né, de pedir. Quando chega no rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fala do culto racional, fala que a gente não deve se acostumar a esse século, mas a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, não diz que Deus vai transformar a minha mente, diz que a gente deve transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Como é isso? É simples. Pega o pensamento errado, tira do lugar, coloque o pensamento certo. A graça não é tão simples, eu sei. Eu trabalho e eu estudo e trabalho com uma ciência que entende muito bem disso. Mas eu não estou falando aqui banalizando,
Não estou banalizando, eu estou aqui conclamando aos que se dizem de Deus para andar segundo a palavra de Deus. E uma das coisas de andar segundo a palavra de Deus é renovando a nossa mente pela palavra. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu disse assim para ela, olha, isso é um pensamento muito comum. Você tem que pensar com pensamento de reino. Então, renovar a mente é ter pensamento de reino. E aí, eu não vou pregar sobre o 3, o 4, vai falar de corpo, né? Do movimento do corpo de Cristo, que é tremendo. Mas quando chega no 9, a gente já começa a alertar. Aliás, a gente vem alertado, né, gente? Mas aí, alertar para hoje à noite. Amém? No 9 diz assim, repara bem. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Gente, eu não preciso de hermenêutica. Eu não preciso de apologética. Eu não preciso de curso nenhum para entender essa palavra. Porque aqui é uma questão de interpretação. É uma questão de... Deixe o amor seja sem fingimento. Não tenha um amor fingido. Não tenha um amor falso. Deteste o mal. Se apegue ao bem. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem fingimento. Então não precisa de nada aqui para interpretar que a Bíblia diz, não seja fingido, não. Até porque está escrito, né? A palavra da gente tem que ser sim, sim, não, não. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros. Não está escrito, detestai-vos uns aos outros. Está escrito, amai-vos com cordialidade. Não basta amar, tem que ser com cordialidade. Amados, não tem nada pior do que gente insensato. É muito chato. Pessoas que tiram brincadeira fora de hora, pessoas que se portam inconvenientemente, pessoas que se acham, chegam no lugar, tomam conta do pedaço. Não, queridos. A Bíblia ensina virtudes para o dia a dia. A Bíblia não é um livro de ficção, é um livro de condição. E tudo isso que ela pede para a gente fazer, ela pede que façamos e diz, pela fé. Meu justo vive por fé. Porque não é fácil não, no mundo de hoje eu sei que não é fácil. Mas a Bíblia diz que eu vivo pela fé. A gente não precisa ter fé só para o lado de canalizar a fé para enfermidades. É muito, né? Não. Jesus é aquele que cura? Amém, aleluia. Eu creio que nessa hora Jesus está curando pessoas, porque a palavra dele está sendo ministrada, se for ouvida com reverência em qualquer tempo, hoje ou em qualquer tempo que ela for para a internet, cura acontecerá, agindo Deus, quem impedirá? Eu creio nisso. Agora, o que eu quero dizer é que eu tenho que ter fé também para não querer fazer só a minha vontade. Eu tenho que ter fé, porque andar em fé é andar em justiça. Eu não vou ser mais justa. Porque se eu sou justificada pelo sangue de Jesus, o que é que eu posso fazer para ser mais justa do que o que eu sou? O sangue me basta. O sangue me favoreceu. E favorece a todo aquele que nele crê. Agora, eu posso crescer em fruto. Em virtude. Eu posso crescer e você pode também. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu vou ler aqui 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tremenda essa palavra. Sabe por quê? E tem gente, eu não tenho fé. Senhor, aumenta a minha fé. Não, você tem Jesus. Você confessa, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Eu creio nisso. Eu creio que Ele morreu. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que aquele sangue foi derramado para me salvar.
Você crê isso, você fala isso, você crê nisso. E se você fala nisso, medida da fé. Eu estou falando da fé do tipo de Deus. Que a fé sentimental é otimismo. A fé do tipo de Deus crê contra o que vê. Crê no Deus que está escrito a seu respeito. Acaso a coisa difícil demais para mim? Esse Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, é esse que quando nós confessamos o Filho dele como Salvador, no reino do Espírito, a medida da fé vem para a gente. E essa medida da fé, ela pode crescer. Ela vem pelo ouvir a palavra. Agora mesmo sua fé está crescendo. Você está ouvindo a palavra, a minha também, que eu estou ouvindo. A nossa fé pode vir, sim. Como? Vem pelo ouvir, permanece, aliás, pelo meditar. E cresce pelo praticar. Porque também se eu só ouvir, minha filha, meu filho, e não meditar, não serve de nada. É como qualquer outra aprendizagem, não é? Se a gente faz, você que está aprendendo inglês, por exemplo, se você aprender 10 palavras novas e você não ficar pensando nessas palavras, na próxima aula você não sabe, não. Então, a fé, fazendo um parâmetro para melhor compreensão, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se eu não meditar nessa palavra, ela não vai permanecer. E se eu não praticar essa palavra, ela não vai crescer. Então, nós precisamos atentar para esses pontos. E eu quis ler esse versículo só para dizer que Deus não pede nada sem antes nos dar. Quando você ouviu a ministração de oferta, o dinheiro não é seu, não. E você tem, não é seu, não. Então, se Deus lhe guiar para fazer uma oferta nesse ministério, faça. Mas vai ser aplicado em quê? Depois que você entrega, a responsabilidade é de quem administra. Agora, uma coisa que eu quero lhe dizer é que Deus, Ele nos deu até uma medida de fé. Por isso que Ele manda a gente viver pela fé. Senão, Ele não mandaria a gente viver pela fé, porque Ele sabia que da gente mesmo a gente tem nada. Vamos para as virtudes? A gente tem que andar com amor fraternal, né? Preferindo-nos em honra uns aos outros. Ou seja, aqui já exclui aquela coisa da gente achar que só a gente tem que ser honrado. Porque tem muita gente falando de honra. Você botar agora no Google aí, honra, é muita gente falando de honra. Mas aqui não diz que eu queira ser honrada. Aqui diz que eu prefiro honrar. Honrar uns aos outros. Aleluia. Diz que no zelo, eu estou no 12:11 de Romanos. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. No zelo, não seja lento. Seja intenso para cuidar das coisas de Deus. Seja intenso. Seja zeloso com você e com os outros. Aqui já diz assim, show egoísmo. Sede fervorosos de espírito. Minha gente, fervorosos. No português, né? Vem de quê? De ferver, ebulição. Olha, o espírito em ebulição, fervor. Aleluia. Aleluia. Mas graça, não é fácil não, viu, graça? Pode ser que alguém diga, né? Isso é a suposição. Pode ser que alguém diga assim, graça, não é fácil não, mulher. Porque, olha, nesse tempo, é tanto balde de água fria na cabeça da gente, assim, para a gente ser fervoroso. Mas a Bíblia está dizendo que é no Espírito. No Espírito. E baldes de água fria aqui, numa significação de tipo, eu estou bem fervendo no Espírito e de repente chega alguém, às vezes a pessoa está crendo numa coisa, tem gente que além de não crer, não diz, mas fica olhando assim, ó.
olhar, tá dizendo assim, ah, vai não. E o pior, ainda se usa uma expressão, aí só Deus. Como se só Deus fosse ruim. Eu já disse isso também, viu? Tô criticando você, não. Teve coisa que eu olhei assim, que eu digo, só Deus. Depois eu me toquei, eu digo, como assim? Se só Deus, então significa que Deus pode todas as coisas e que, aos olhos humanos, então, nós temos que viver assim. Agora, por que a gente vive se acovardando? Na Terra, sinceramente, eu escrevi uma frase sobre isso. Em tempo de tanta falta de fé, vamos crer, né? E em tempo de tanta covardia, minha gente, vamos ousar. E não é uma covardia, eu não estou dizendo que as pessoas estão se acovardando porque elas estão ruins, não é isso não, eu não entro em julgamento de ninguém não, Deus me livre. Eu estou dizendo que o acovardar-se é porque nós vemos tanta coisa difícil, tanta coisa triste, tanta notícia, que tem hora que realmente treme-se na base. Todavia, fervor no Espírito se encontra com o Espírito. E o Espírito não está distante nem está ali, ele está aqui. Ele está dentro de nós. Não é uma questão de localização somente. Ele está dentro de nós. Então, é aqui que a gente deve procurar. Então, quando o autor vai falando, Paulo diz assim, que essa epístola foi escrita por Paulo aos Romanos. Ele diz, sede pacientes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, servindo ao Senhor. Ninguém venha me dizer, eu sirvo tanto a Deus e não faz nada para o seu irmão? Serve não. A gente só serve a Deus quando a gente serve as pessoas. Porque se nós não podemos amar as pessoas a quem vemos, não podemos amar a Deus a quem não vemos. Está escrito. Servir é a mesma coisa. Regozijai-vos na esperança, ou seja, tende esperança, e a nossa esperança é, ele veio, ele subiu, e ele diz que voltará. Aleluia! Maranata. Essa expressão é uma expressão de desejo que Jesus volte para reinar com a igreja. Sede pacientes na tribulação. Eu estou vendo muita gente, né? A gente está vendo um tempo de muito sofrimento, de muita tristeza. Ontem eu tive a oportunidade de orar com uma pessoa, com várias, mas com uma delas eu chorei, né? Me lembrei de Jesus, porque está escrito, né, que Jesus chorou. No livro de João, no capítulo 11, o versículo 35, que é o menor versículozinho da Bíblia, diz assim, Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, não tem problema não da gente chorar. Não tem problema não da gente chorar. A gente verá aqui, viu? Essa coisa de nunca choro, nunca chore, o fulano chora, é muito complexo, sabe? Então, aqui diz, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. E eu vou acrescentar algo aqui com base nessa palavra, né? A gente tem que ter fé para alcançar. É preciso fé, né? Para obter o que se quer. Mas é preciso não desistir, ou seja, perseverar, para poder ver o fruto dessa fé. A perseverança está intrinsecamente ligada à caminhada de fé. E aqui, queridos, manda que sejamos perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Eita. Compartilhar as necessidades. É uma vergonha quem participa da família de Cristo ficar passando necessidade e não ser ajudado.
É uma vergonha. Eu não gosto nem de ouvir falar nessas coisas. Quem me conhece sabe que eu me irrito. Sabe por quê? Porque não é uma família. Você acha que uma família, vamos simbolizar a família nuclear. Você acha que numa casa é justo que um filho tenha 10 sapatos e o outro tenha 2? É justo que os pais comprem um monte de coisa para um e para os outros dar? Não é justo. Eu não vou nem esmiuçar muito isso, não. Compartilhai as necessidades. E quando a gente diz necessidade, não vamos filosofar muito, não. Porque aqui tem um costume de dizer assim, não, mas nem toda necessidade é uma necessidade material. Não, realmente é não. Tem necessidade de um abraço. Mas olhe, deixa eu dizer uma coisa, não vai abraçar ninguém sabendo que a pessoa está precisando de comer e não dê comida não, viu? Porque abraço não vai encher barriga de ninguém não. Tem a hora do abraço, tem a hora de entregar a comida, tem a hora de dar uma roupa, tem a hora de dar uma oferta, tem a hora de ser sensível, que é toda hora. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tô achando muito bom essa vida prática que a Bíblia me ensina. Aqui eu não tô vendo nada de difícil. Sinceramente falando. É claro, graça, mas quer dizer que tu é perfeito e que tu acerta tudo? Eu não. Eu não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Me diga qual é a dificuldade aqui. E claro que você e eu não vamos resolver o problema do mundo, não. Porque tem gente também que quer... Ai, meu Deus, eu vou resolver de fulano, de cicrano, de beltrano. Não, não é assim. Aquilo que vier à sua mão para fazer, fazei-o. Aquilo que eu costumo dizer, Senhor, nas minhas orações eu digo, Senhor, o que é que tu está fazendo na terra, pai? O que é que o Senhor está fazendo na terra que possa contar comigo? Eu estou aqui. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eu quero ser útil no teu reino. Eu posso ajudar uma pessoa? E muitas vezes a forma de ajudar é não ajudando. Porque tem gente que também vira sanguessuga, que vira problema. Agora, isso não quer dizer que a gente vai julgar pessoas no nosso critério. Porque aí a gente corre o risco de errar. Nós temos que ter a sensibilidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu gosto de ser guiada até quando eu ando na rua. Quando eu vejo um transeunte, nunca mais eu andei não, porque eu estou em casa. Mas assim, Deus conhece o meu caminhar. Quantas e quantas vezes eu não paro e não dou uma palavra a uma pessoa? Eu faço. Não tem medo de levar um fora, não, assim, graça? Tem não. Tem não. Se eu estou guiada, eu vou. Então, veja bem. Praticar a hospitalidade. Hoje ninguém quer mais, não. O povo não gosta de receber mais ninguém, não. O povo tem medo também. Tem tanta história, né? Ah, fulano recebeu fulano, no fim tá negócio de namoro. É umas coisas... Né? Hoje em dia não tá fácil não, realmente. Não tá não. Mas há uma graça. Há um poder. A bênção de Deus disponível. A graça que me salvou é a graça que me capacita para servir. Que me guia. Porque assim, praticar é a hospitalidade. É a maior confusão hoje. Vai chegar uma pessoa... Ninguém quer dar um quarto, ninguém quer sair do conforto, todo mundo quer seus confortos, porque isso e aquilo. Nesse tempo aqui, Paulo pedia. Pratique. Lembra que em Romanos 16, ele diz, ei, febre vai aí. Essa irmã é protetora de muita gente, cuida de muita gente, inclusive de mim. Cuida dessa irmã também. A hospitalidade é bíblica. Foi por causa de praticar a hospitalidade que Raabe, lá no Velho Testamento, hospedou 2 anjos e não sabia que era anjo. Claro que hoje nós estamos em cultura diferente, onde você não vai botar estranho dentro de casa sem você ser guiado por Deus. Você tem que ouvir Deus. Não é verdade? Mas o que a Bíblia quer dizer é que em todo o tempo,
os princípios, as virtudes devem ser exercidas dentro da grandeza, da soberana, poderosa vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus é que na soberania dele, ele deixou a opção de nós escolhermos servi-lo em retidão. Porque a retidão ele já deu também, que foi o sangue de Jesus, que Jesus derramou na cruz do Calvário. Sou justiça de Deus, sou retidão de Deus por causa do sangue derramado. Recebi uma medida da fé. Agora a gente tem que viver. E viver para Ele. E aqui, queridos, tem no 15. Não, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Minha gente, eu fico triste. Quando eu vejo, essa ministração está quase um bate-papo. Está quase uma roda de conversa. Mas eu não sei vocês. Mas o que eu estou vendo hoje, de briga e de maldição que o povo está jogando, inclusive o povo de Deus joga maldição para lá, para cá, por conta disso, por conta daquilo. Pelo amor de Deus! Eu fico pensando, aqui está dizendo, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Eu vou lá amaldiçoar ninguém, Deus me livre. Da nossa boca vai sair bênção e maldição? É incoerente. Vamos abençoar agora. Olha, eu abençoar Júlio e Bianca, que estão aqui, né, que vem, que a gente se junta, que a gente faz... É bom demais. Mas aqui não está dizendo somente eles, não. Eles eu tenho que preferir em honra. Agora, esse princípiozinho aqui é quem me persegue. Ô, Graça, tem gente que te persegue? Todo mundo tem, querido, querida. Todo mundo. Tem gente que não quer ver o bem da gente. De graça. Às vezes, de gratuito e gracioso. Às vezes você não fez nada com a pessoa. E a pessoa não vai com sua cara. E o pior, além de não ir com sua cara, ainda projeta coisas em cima de você. Ou você não sabe disso. Acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, abençoa. E se souber que alguém lhe persegue, também não vamos ficar com mania de perseguição, né? Ah, sou perseguido, sou perseguido, sou perseguido. Não viva pensando em perseguição. Viva pensando em abençoar quem lhe persegue, se porventura perseguir. Essa é a atitude cristã. Isso dá um resultado. Não é fácil não, né? Mas é possível. Alegrai-vos com quem se alegra e chorai com os que choram. Eu não sei você, mas esses últimos dias, o que eu tenho chorado com quem chora. E sabe, queridos, eu até já ministrei, algumas vezes eu ministrei o seguinte, a verdade, que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque chorar com quem chora é a questão de choro de tristeza. Então, esse choro, a tristeza deixa todo mundo igual, nivela todo mundo. Agora mesmo, nessa época de pandemia, não tem rico, não tem pobre, não tem, tá, né? Qualquer um pode ser alvo. A diferença é em como está se vivendo. Muitas vezes o pobre está padecendo mais. É verdade, eu não vou negar essa realidade. Mas entendo, o que eu quero dizer é que a dor, ela não vai, não tem distinção de classe social quando ela chega. E aqui está dizendo que chorar com quem chora. Então, se eu vejo uma pessoa chorando, a Bíblia diz que eu uso de empatia. E se eu ver uma pessoa sorrindo, eu também uso de empatia, se eu ver uma pessoa alegre. Isso quer dizer o seguinte, e eu achava, e ainda acho, que é mais fácil chorar com quem chora, do que se alegrar com quem se alegra. Porque chorar com quem chora, nivela. E se alegrar com quem se alegra, é você não ter inveja. Não tem inveja da pessoa.
Se eu não chega para você, eu vou usar um bem material. Comprei um carro novo. Você não precisa dizer, ai, que bom, quando será que o meu vem? Ali não é um momento de você pensar no seu carro quando virá. É um momento de você se alegrar com aquele que recebeu, que pôde comprar ou que ganhou, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem se alegrar. A pessoa vai casar, aí a outra pessoa queria casar, e ai meu Deus, eu não vou casar. Assim, nós temos que ter cuidado e alegrarmos com quem se alegra e chorar com quem chora. Eu achava que era muito assim, dentro desse parâmetro. Hoje eu já estou vendo uma coisa e eu estava pensando nisso hoje. Sabe o que eu percebo hoje? Que até para chorar com quem chora, o povo está ficando insensível. Vê muita lamentação, muita coisa, mas é uma coisa tão rápida assim, as coisas estão acontecendo, que sinceramente falando, assusta. E eu não estou aqui para assustar você. Eu estou para chamar a nossa atenção, a minha, a sua, para a palavra de Deus, que nos ajuda não só, eu sou sobrevivente. Não, eu sou ser vivente nessa terra. E está escrito que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então eu vou crer que essa palavra transforma a mim e transforma a você. Precisamos ser mais sensíveis com os outros. Não podemos e não devemos estar entoando canção junto a coração aflito, não. Temos que ter sensibilidade. Tem gente padecendo. Tem gente sofrendo. Jesus se compadeceu. Sabe por que acontecia milagres? Porque havia compaixão. A igreja, nós precisamos orar para esse sentimento ser muito forte em nós. Para que haja milagres. E eu não estou dizendo que não há. Eu sei que todo dia Deus opera milagre independente. Eu sei que Deus opera. A marca registrada de Jesus Cristo é essa, realizar milagres. Mas eu tenho um desejo de ver a gente levantando-se, nós nos levantando. Numa fé que opera pelo amor, pela compaixão. De ver assim o Espírito de Deus em manifestação. E para isso tem que ter fervor. Tem que ter oração, tem que ter perseverança. Vamos crescer mais. E aí, o 16 diz: tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aleluia! Aleluia! Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mais ou menos assim, ei, não se ache não, viu? É. Aqui era, se a Bíblia, se fosse fazer noutra versão, podia botar aqui. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se ache. Sabe, queridos? Somos todos iguais. Todos iguais. No sentido de somos humanos. Não vamos perder essa coisa, essas virtudes que devem pertencer ao humano. A palavra de Deus nos instrui como devemos viver, como devemos representar. Isso aqui não é só para quem crê nele, não. Isso aqui é ateu. Aliás, tem gente que nem crê como eu creio, como você crê, ou como outras pessoas creem. E dão um show de caráter. Agora, caráter não salva, o que salva é Jesus. Então é bom unir as duas coisas. Vamos desenvolver o caráter de Deus, que perpassa por essas virtudes. Paulo não ia ensinar a revelação se não fora Deus. Porque Paulo dizia que a revelação que ele tinha era de Jesus Cristo.
E Paulo não andou com Jesus, não. Foi por revelação. Paulo teve encontro com Cristo ressurreto. Não torneis, e quando ele diz assim, condescendei com o que é humilde, ou seja, fique junto, sirva com o que é humilde. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, faça o bem. É obrigação nossa. Plantar o bem. Colheita sempre vem. E vem no dia da necessidade. Aleluia! Olha que coisa tremenda o 18. Se possível, enquanto depender de você, tende paz com todos os homens, ou seja, não arranje briga, não. Não seja você o causador da separação, não seja você o causador da briga, não seja você o acusador, porque para acusar, Satanás já está aí, fazendo muito bem a tarefa dele. A Bíblia está dizendo que enquanto depender de você... Ô, Graça, mas assim, olha, tem uma pessoa, faz de conta que é um caso. Tem gente que a gente faz de tudo, mulher, mas não consegue andar bem. Como é que a gente faz? Ah, deite em paz com sua consciência. Você está dizendo que faz tudo e não consegue entregar a Deus. Mas faça a sua parte. Eu costumo pensar comigo mesmo. Se eu tenho alguma coisa, algum problema, algum arranhão aqui ou ali, eu fico pensando também qual é a minha parcela de colaboração para aquilo. A gente não deve se colocar só no lugar de vítima. Eu não sei você, mas eu acho que não tem graça esse negócio de fulano foi culpado, fulano foi culpado. Isso é perda de tempo. Se a pessoa foi culpada de alguma catástrofe em nossas vidas, se foi a pessoa, o que é que a Bíblia diz? Abençoa. Se foi a gente, o que é que a gente faz? Pede perdão, segue, prossegue, enfim. Qual é o problema nesse sentido? Aleluia. Eu não sei você, mas o Espírito Santo me ensina. E está me ensinando muito essa noite. É prática, isso é vida diária. O Evangelho não é sermão. O Evangelho hoje é praticar o sermão do monte que Jesus falou. Não sou eu vou fazer um sermão aqui muito bonito. Para quê? Pode ser até apreciado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo são boas novas. É a convocação. Eu me convoco você, nós nos convocamos a vivermos uma vida de obediência. A fé foi dada, a justificação foi dada, a graça foi dada. Então agora nós diremos, Senhor, esforçar-me-ei. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, eu não vou me vingar, eu posso até ficar irada, mas eu não vou me vingar, porque o Senhor está dizendo que dele é a vingança. Graça, você poderia me perguntar, qual é a vingança de Deus? Eu sei lá, vou perguntar, não vou estudar isso agora, não. Lembra do começo que eu lhe disse? Eu sei que tem o dia da vingança do nosso Deus. Eu sei. Eu não vou entrar porque ia ser outra pregação. Mas você não precisa ler isso aqui e ficar na cabeça, mas qual será a vingança de Deus? Não. O que é prático para agora, para o momento, para a nossa vida é, eu não vou me vingar. Tá vendo como é simples? Eu não vou me vingar. Aí aqui diz assim, pelo contrário, no lugar, além de dizer não se vingue, ainda diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Aleluia! Tá já terminando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Brasa viva. Você já imaginou brasa viva? Faça a imagem de brasa. Aqui, ó. Numa cabeça. É claro que ninguém vai botar brasa viva na cabeça de ninguém. Não se trata de colocar brasa de verdade na cabeça de ninguém. Mas aqui está dizendo o seguinte: quando uma pessoa faz um mal e você retribui na oportunidade com o bem, sabe o que acontece? Incomoda. A consciência da pessoa fica, ó. Por quê? Porque esperava o igual. Mas a diferença está na graça que nos é dada para amar e para servir. Aleluia! Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Oh, meu Deus. Eu não sei você. Esse momento de hoje à noite me dá estrutura para caminhar na vida. Não sei você, mas eu fico motivada em Cristo a facilitar que as pessoas venham para Cristo. Eu quero sim, Senhor, chegar perto de andar aqui nessa palavra. Eu quero andar junta com o Espírito. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que tudo é possível ao que crê. E eu não creio só que Jesus ressuscita mortos. Eu não creio só que Jesus cura de qualquer doença. Eu não creio só que Jesus é poderoso para dizimar essa praga desse Covid. Eu creio nisso tudo que eu falei, mas eu não creio só nisso. Eu creio no poder do Espírito Santo me capacitando para ser crente, para ser cristã na acepção da palavra. Eu creio que na hora das dificuldades, que minha alma gritar, que minha alma gemer, eu tenho quem venha me socorrer. Porque Deus está disponível. Deus não faz barreira conosco, não se isola, não se distancia. Nem usa máscaras. Ele se revela. Deus se revelou desde o início pelos profetas. Deus se revelou por Jesus Cristo. Deus quer se revelar através de mim e de você nessa terra. Ele quer que as pessoas vejam Jesus e exaltem o Criador. Em todo tempo, não só em tempo de isolamento. Ele quer que não vivamos vida de tormento. Ele quer que tenhamos salvação e que desenvolvermos. É necessário. Eu não sei você, mas eu vou lhe lembrar agora uma coisa. Eu sei também que eu não vou ficar procurando, eu tenho que saber isso da Bíblia, eu tenho que saber isso. Não. Aquilo que eu não sei, eu vou, estudo, escuto algumas pessoas. Tenho muito zelo em quem é que eu vou escutar. Muito zelo. Mas eu vou também, quando eu escuto, eu passo pelo crivo da palavra. Porque eu não estou querendo saber muito disso, daquilo outro. Ainda que eu seja uma pessoa estudiosa, não tenho falsa modéstia, eu sou uma pessoa estudiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero isso, eu quero me tornar cada vez mais dependente de Deus. Não se trata de muito saber da Bíblia. Se trata de muito depender de Deus. Dependa dele. O sangue da reconciliação é o sangue de Jesus. E eu vou terminar lembrando uma coisa para você. No livro de Atos, no capítulo 7, tem a história de Estevão. E eu não vou contar a história de Estevão toda.
Mas Estevão foi o primeiro mártir. Ele morreu apedrejado. Mataram Estevão. Só que na hora que estavam matando Estevão, a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto e viu Jesus à direita de Deus. As roupas de Estevão foram jogadas nos pés de um homem. Mas antes de jogarem a roupa nos pés desse homem, esse homem ouviu Estevão dizer: Pai, perdoai. Estava morrendo, mas estava pedindo para o Pai perdoar os algozes. E esse homem, cuja presença foi registrada na Bíblia no livro de Atos, ele estava lá. Esse homem era Saulo. E esse homem, Saulo, ele viu o testemunho do crente Estevão. Por isso, que na aparição, na estrada de Damasco, quando Jesus chegou, na história citada, Saulo vira Paulo. Ele teve um lindíssimo encontro com Jesus Cristo. Mas antes dele conhecer Jesus, ele conheceu Estevão. Tem muita gente que antes de conhecer Jesus, precisa conhecer aqueles que dizem que o seguem. E eu quero, em nome de Jesus, terminar essa ministração pedindo a Deus um renovo. Não para denominações específicas, mas para todos os cristãos da terra. E possamos dar mais testemunhos. Que Ele sonde, pois Ele conhece os nossos corações. Que sejamos fervorosos no Espírito. Que sejamos uma igreja ousada, empática, honrosa, honrada e que honra. Que possamos nos encher dos frutos e sermos aquilo que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que elas não queiram ver só em nós, mas que elas queiram experimentar o Deus Pai de Cristo e nosso Pai. Provai e vede que o Senhor é bom.